Olá gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Muito bem, na vida cristã e na comunidade cristã foi estabelecido dois sacramentos, nós que somos protestantes. Um deles é o batismo e o segundo é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é para a gente um sacramento, ou seja, uma coisa sagrada que foi instituída pelo próprio Jesus. E quando nós falamos de Santa Ceia, nós falamos de um memorial, ou seja, nós fazemos em memória de Jesus Cristo. Você vai perceber na vida da igreja e também no protestantismo que nós não somos uma religião, vamos dizer assim, de muitos rituais, ou seja, os rituais são coisas do Antigo Testamento. Você vai ler o livro de Levítico e vai ver Deus estabelecendo muitos rituais. Agora, no Novo Testamento, a gente já não vê muito ritual e você vai ver no livro de Hebreus para que os rituais serviam. A gente vai encontrar no Novo Testamento apenas dois rituais que o Senhor ordena: batismo e Santa Ceia. A Santa Ceia, quando a gente vai celebrar, ela é um memorial, ou seja, a gente está lembrando da morte do Senhor, do sacrifício do Senhor, até que Ele venha. É importante a gente parar para prestar atenção em algumas coisas na Santa Ceia. Por quê? Porque é algo muito importante e sério que a igreja faz. Por exemplo, Jesus diz que quando Ele está entregando a ceia, que aquele cálice era o cálice da nova aliança, ou seja, todos aqueles que estavam participando eram pessoas que estavam tendo uma aliança com Jesus. Você vai perceber uma coisa muito legal, é que Jesus chama somente os seus discípulos para participar da ceia. E não só isso. Você nota em toda a vida de Jesus a simplicidade de Jesus. Você vai ver ele dormindo em barcos, você vai ver ele na montanha, você vai ver ele no deserto, mas quando chega na Santa Ceia, ele tem um lugar especial reservado para ela. Ou seja, como se ele estivesse dando uma importância para a Santa Ceia, dizendo: olha, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça, mas para a Santa Ceia eu separei um lugar especial para a gente fazer isso, uma casa adornada e bonita. Por quê? Porque é algo especial. E não só isso. Você vê que Jesus não chamou todo mundo para a ceia. Ele chamou somente os seus discípulos e disse: este é o cálice da nova aliança. Como que a gente acredita aqui? Quem pode participar da ceia? No Mevão Balneário, a gente acredita que quem pode participar da ceia são somente as pessoas que têm uma aliança com Jesus. Agora, lá em 2 Coríntios, você vai ver Paulo falando também: olha, aquele que come e bebe indignamente toma para sua própria condenação. A gente precisa entender um pouquinho o contexto do que Paulo está falando. Quando a ceia ali está sendo estabelecida e exercida pela igreja de Corinto, a ceia era exercida da seguinte maneira: era repartido pão, era dado cálice, mas no meio disso havia uma festa chamada de festa ágape. E nesta festa era um estilo de junta-prato, vamos dizer assim. Cada um trazia alguma coisa e se fazia uma grande festa. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que a pessoa mais simples, que trazia um alimento mais simples, um exemplo, um ovo, e o irmão com mais recurso trazia, quem sabe, uma picanha, eles não dividiam entre si. E também, como havia muito vinho, tinha irmãos que estavam tomando vinho demais, saindo bêbado, e aqueles às vezes que chegavam um pouco depois, não tinha mais nada para tomar. Então o apóstolo Paulo diz: olha, em vez de vocês se reunir para bem, vocês estão se reunindo para mal, ou seja, vocês têm que dividir a comunidade, a igreja é a comunidade em que todos participam, em que todos estão no mesmo patamar e que é dividido tudo entre todos. Então, quando a ceia estava sendo exercida, não estava sendo exercida dessa forma. Então, Paulo vai dizer: olha, aquele que come e que bebe indignamente toma para sua própria condenação. Paulo aqui não está falando do indivíduo, ou seja, de uma pessoa indigna tomar a ceia. Por quê? Porque ninguém é digno de tomar a Santa Ceia. Se a gente for falar que só a pessoa digna pode tomar, ninguém vai poder tomar, porque só existe um digno e esse é Jesus Cristo. Quando Paulo ali então está falando sobre
tomar indignamente, ele está falando de um modo de fazer, ou seja, um modo de ceiar pode ser um modo indigno. E que modo indigno pode ser esse? Ou seja, você não tem uma aliança com Jesus e você vai tomar a Santa Ceia, você está fazendo de um modo indigno. Ou seja, quando você faz isso e toma a Santa Ceia de um modo indigno, você aí sim está trazendo condenação para si. Então é importante, porque Paulo diz, por isso há entre vós muitos doentes e muitos até que dormem. Aquela palavra dorme ali é literalmente morrer. Havia pessoas morrendo na Santa Ceia. Então a gente precisa entender que é algo sério e que precisa ser feito da forma correta. Qual é a forma correta de se fazer? Eu preciso ser um discípulo, eu preciso ter uma aliança. Por quê? Porque é o cálice da nova aliança. Então, se você tem uma aliança com Jesus, você está apto para participar da Santa Ceia. Espero que esse vídeo, de forma objetiva, tenha esclarecido a Santa Ceia para você, que você possa ter uma aliança com Jesus e participar da ceia, porque Jesus diz que aquele que bebe do meu sangue e que come da minha carne tem parte comigo. Então, que você possa ser abençoado por esse vídeo e até o próximo vídeo.